Fala, meus pequenos gafanhotos digitais, todos bem? Eu sou o Caio Santana e sejam muito bem-vindos a mais um Marquilhados Ensina. Mas antes de começarmos esse vídeo, pessoal, puxa a vinheta. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês o que nós vamos fazer. Sim, nós vamos restaurar imagens dentro do Photoshop. Se você aí tem aquelas fotos antigas ou tem aquele álbum de fotos na sua casa, mas as fotos elas estão meio estragadas, calma. Aguarda até o final desse vídeo aí para você entender todo o conceito para você conseguir aplicar na sua vida. E saiba disso, dá muito dinheiro. Então antes de passar esse conteúdo, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para que mais pessoas saibam dos assuntos dos conteúdos que eu estou colocando aqui. E também, pessoal, não se esqueçam que nós estamos nesta mudança onde todo sábado às 2 horas terá vídeo novo. Qual a importância de vocês compartilharem com os amigos para que mais pessoas saibam dos conteúdos que eu coloco aqui e eu consiga ajudar cada vez mais pessoas com esses conteúdos. E também, pessoal, não se esqueçam de me acompanhar lá nas redes sociais, tanto no Instagram, @marquilhados_, onde nós vamos ter conteúdos aí para vocês e conteúdos muito bacanas, tanto no IGTV quanto no feed do Instagram. E também me acompanhe lá no Facebook, Marquilhados. E lá, pessoal, no Facebook também tem muitos conteúdos para vocês. Inclusive lá eu também coloco o link diretamente para os novos vídeos que eu coloco aqui. Lembrando que os novos vídeos serão todo sábado às 2 horas. Então, vamos para a tela do meu computador. Então aqui, meus pequenos gafanhotos digitais, eu vou trabalhar primeiramente com essa foto, as demais eu vou estar explicando para vocês porque o conceito ele será o mesmo. Então hoje nós vamos ver sobre a ferramenta Carimbo, sobre a ferramenta Pincel de Recuperação e sobre a ferramenta Pincel para Recuperação de Manchas. E também nós vamos ver a ferramenta Content Aware, o preenchimento sensível ao conteúdo dentro do Photoshop. Então nós vamos trabalhar com essas imagens aqui. Vocês podem pegar uma imagem que vocês tenham aí, digitalizar, ou vocês podem pegar imagens na internet, lembrando já aqui de antemão que todas essas imagens aqui eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo. Então, galera, prestando bastante atenção aqui, todas essas imagens elas estão extremamente destruídas. Então, se vocês observarem o que está destruído nessa imagem aqui é um pouco dessas imperfeições e também sobre este fundo que nós conseguimos deixar ele completamente linear. Nesta próxima imagem aqui nós temos essas partes dobradas sobre esse papel fotográfico. E aqui também essa imagem ela está desalinhada, ela deveria ser rotacionada um pouquinho. E aqui também nesta terceira nós temos muito mais destruída, mas a forma de aplicar é sempre a mesma. Quando você entende o conceito das ferramentas, você consegue aplicar elas muito bem. Então eu vou abrir essa imagem aqui dentro do Photoshop, já volto. Muito bem, então com a imagem aqui devidamente posicionada, vocês precisam entender sobre uma coisa: edição destrutiva e edição não destrutiva. O que seria uma edição destrutiva? Destrutiva é aquela que eu vou e pego em cima da própria camada da imagem original. Não destrutiva é quando eu vou criando camadas acima. Então, sempre que vocês forem trabalhar com qualquer imagem dentro do Photoshop, aperta o Ctrl J já para começar. Porque você vai criar uma cópia de segurança. Qualquer coisa, você cria uma nova cópia e tudo estará certo aí para vocês. Então aqui, meus pequenos gafanhotos digitais, feita essa duplicação da camada, nós vamos apertar a letra C. Com a letra C posicionada, nós vamos ter essas áreas aqui de atuação sobre a minha imagem. Eu vou rotacionar ela um pouco para deixar ela centralizada. Então, para que ela fique melhor, só vocês observarem pela posição do olhar dele. Pronto. Então, eu tenho aqui ó, uma boa posição. Agora sim eu consigo fazer um corte puxando aqui nesse canto direito. Então, vocês podem perceber aqui pela regra dos terços. Minha imagem ficou bem melhor desse jeito com relação à posição do olhar dele. Agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar a ferramenta de caneta e fazer a seleção. É a forma mais simples de ser feita, porque eu vou estar explicando para vocês sobre a ferramenta do Content Aware. Então, bora para essa parte rápida. Aqui, pessoal, chegando sobre essa região, é só vocês continuarem a linha de uma forma que ela fique curva para seguir aqui, ó. E aí vocês podem perceber que eu continuo ignorando aquele defeito.
Chegando aqui no final, a gente seleciona somente essas áreas externas aqui mesmo, sem quaisquer problemas. Botão direito do mouse, criar seleção. Aqui no raio de difusão, nós vamos trabalhar com uma difusão de 1 pixel até 3 pixels. Eu vou colocar por volta de 3 pixels. Então, vocês podem agora fazer a seleção apertando Ctrl J. Nós temos então somente ele selecionado. E vocês podem perceber como que ele fica nesse raio de difusão de 3 pixels. Desse jeitinho aí. Após a duplicação dessa camada, o que nós vamos fazer é segurar a tecla Ctrl nesta cópia que nós acabamos de fazer com esta seleção. Vou voltar na primeira cópia que nós criamos e eu vou pegar qualquer ferramenta de seleção, botãozinho direito do mouse e clicar sobre preencher. Desta forma nós temos aqui como que eu quero preencher esta área de seleção. Eu posso colocar sobre a cor de primeiro plano, cor do plano de fundo, cor, e eu seleciono uma cor específica, padrão, preto, 50% cinza, branco, e tem aqui sensível ao conteúdo, que é o Content Aware. Nós vamos deixar essa opção de adaptação de cor, que ele vai se adaptar com as cores que nós temos aqui por esta imagem. Então o que que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que está no restante da minha imagem, ele vai preencher na área selecionada. Eu vou dar um OK. Percebam que ele vai preencher e dessa forma nós temos isso daqui. Nossa, Caio, mas está muito estranho. Vamos deixar isso daqui de uma forma mais linear. Para vocês entenderem, nós temos essa ferramenta aqui, pincel para recuperação de manchas. O que ela faz? Retira manchas. Então eu vou passar, por exemplo, sobre essa mancha. Pronto, ela sumiu. Claro, vocês vão deixar sensível ao conteúdo e mostrar sobre todas as camadas. Vamos passar aqui sobre essas áreas na borda, para vocês visualizarem o que ele está fazendo. Então ele está deixando isso de uma forma mais neutra, então para que fique menos aparente. Esse é o resultado que nós queremos inicialmente. Posso também trabalhar com essa ferramenta chamada carimbo. Então a ferramenta carimbo, lembrando sempre das chaves e colchetes para aumentar ou diminuir. Então se eu aperto a tecla Alt, por exemplo, sobre essa região, percebam que ele já copiou aquela área e eu consigo pintar aqui. Vou até diminuir um pouco mais o pincel para vocês enxergarem melhor o que ele acaba fazendo. Essa região venho pintando aqui, ó. Essa região eu vou pintando. Então é desse jeito que essa ferramenta funciona. Ferramenta carimbo, ela vai carimbando sobre outras regiões. Então percebam o que ele vai acabar fazendo. Eu posso também pegar essa ferramenta de pincel de recuperação, que ela funciona como se fosse o carimbo, porém ele vai acabar simplificando as cores. Então se eu tenho, por exemplo, uma tonalidade de amarelo e uma tonalidade de branco, ele vai deixar um amarelo bem clarinho, porque ele vai pegar o que já está presente ali e ele vai aplicar a área que você selecionou. Nós podemos pegar, para finalizar tudo, o pincel para recuperação de manchas e sair passando desse jeito, que ele vai ficando bem linear. Então a gente vai retirando todas as imperfeições desse jeito, para que essa imagem ela fique completamente linear. Agora que eu fiz isso, percebam a diferença do fundo dessa imagem. Eu construí como se fosse numa textura. Claro que eu poderia pegar uma imagem de uma textura ou trabalhar com efeitos de nuvem aqui dentro do próprio Photoshop, mas eu preferi trabalhar com a própria imagem para vocês entenderem as ferramentas que nós vamos trabalhar aqui. Agora que eu tenho a seleção do rapaz, eu posso fazer o seguinte: pegar a ferramenta de laço. Temos aqui letra L. Então nós vamos começar bem nessa região aqui que ela é mais aparente. Eu vou selecionar somente essa região aqui, que é responsável pela jaqueta que ele está utilizando, pela blusa que ele está utilizando. Observem bem que eu vou estar fazendo toda esta correção de uma maneira muito simples, utilizando a ferramenta de carimbo. Diminuir esse pincel, selecionar essa região aqui e com o carimbo eu vou preenchendo essa área. Aperto com a tecla Alt quando vocês verem este cursor aqui, é porque eu estou selecionando um ponto. E vocês podem perceber que ali em cima ele está colocando uma cruzinha de onde que ele está retirando esta informação. Vou preenchendo aqui desse jeito. Caio, e se eu quisesse trabalhar com as outras ferramentas? Se nós fôssemos trabalhar com as outras ferramentas, elas não iam aplicar tão bem. Por quê? A ferramenta de pincel para recuperação de manchas, ela vai remover as manchas. Então quando eu clicar sobre uma tonalidade pequena, ele
ele vai fazer o que? Corrigir as áreas externas como se fosse um Content Aware. O pincel de recuperação é aquilo que eu expliquei para vocês. Tem um amarelo, tem um branco, ele vai tornar aquela região que eu estou passando um amarelo mais claro. Ou seja, ele vai mesclar o intervalo entre aqueles locais. Por isso que nós trabalhamos com a ferramenta de carimbo. Então, com a ferramenta de carimbo, de uma forma bem simples, eu vou conseguir corrigir toda essa região aqui. E observem como que nós já conseguimos corrigir aquela área. Então eu posso vir aqui neste cara, Ctrl G, já agrupar ele como um fundo. E observem a diferença. Eu já consegui fazer a correção daquela área. Agora aqui, continuando no pescoço dele. Novamente eu vou fazer a seleção para isolar a área que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar somente com esta região aqui para fazer a correção. Feito isso, agora sim nós podemos trabalhar com essa ferramenta pincel de recuperação. Vamos diminuir o tamanho desse pincel. Apertando a tecla Alt, eu seleciono a região e eu vou passando sobre o que eu quero. Observem a diferença dele para a ferramenta carimbo. Ele pega o que tem ali presente e camufla com outras regiões. Agora posso ir corrigindo as demais áreas que são muito mais simples utilizando estas ferramentas. Então observem como é muito mais fácil trabalhar desse jeito. Seleciono essa região e vou passando por aqui. Olha só como um simples pincel já consegue fazer essas correções. Agora, continuando aqui, por exemplo, nessa região do nariz. Pego essa área aqui um pouco mais para cima e vou corrigindo. Se eu quisesse, eu poderia também estar trabalhando com a ferramenta de carimbo. Olhem esta correção, pessoal. Então, esse daqui é o jeito mais fácil para vocês fazerem essa correção de fotos antigas. Observem como que eu já consegui consertar toda aquela região do fundo e como que eu estou conseguindo consertar essas áreas que seriam muito complicadas de serem trabalhadas de outras formas. Porém, nós temos outras imagens. Claro que para essa aula não ficar tão longa, eu vou explicar para vocês os detalhes. Então, por exemplo, com essa imagem, nós íamos trabalhar exatamente do mesmo jeito. Eu poderia trabalhar aqui, por exemplo, com a ferramenta carimbo, ou com a ferramenta pincel para recuperação de manchas, ou com a ferramenta pincel de recuperação. Todas elas funcionariam nesse termo. Onde que a ferramenta pincel para recuperação de manchas não funcionaria tão bem? Na boca, por exemplo, porque ele ia pegar, por exemplo, essa região aqui de baixo e ele ia preencher nessa região aqui de cima. Então, nós deveríamos trabalhar com a ferramenta carimbo. Por exemplo, tem uma imperfeição desse lado aqui, eu pego desse lado para corrigir desse, como se fosse uma simetria, porque isso se torna muito mais simples de vocês entenderem. Essa imagem aqui, ela seria trabalhada com a ferramenta carimbo, porque a ferramenta carimbo ela teria um poder muito maior para fazer essa correção. Nós íamos trabalhar muito bem com essa parte da camisa dele, que eu poderia também trabalhar com a colorização. Então, eu posso deixar isso daqui de um modo meio sépio, e eu posso clicar aqui, ó, nesta meia lua, equilíbrio de cores, e eu aumento a quantidade de amarelos para deixar isso sépio. Então eu posso conservar esses detalhes deste jeito. Lembrando, aqui eu estou ensinando para vocês como se faz essa correção. Não vou fazer ela completamente para mostrar para vocês. O conceito é sempre o mesmo. Por exemplo, aqui no cabelo. Deixa eu até tirar esse filtro. Aqui no cabelo, seguro a tecla Alt e vou passando sobre essas regiões. Vocês podem perceber que quando eu estou trabalhando com a ferramenta pincel de recuperação, ela faz esse desequilíbrio. Agora, se eu estiver trabalhando com um carimbo, fica muito melhor essa correção. Então, se for para áreas de cabelo, se torna muito mais fácil trabalhar com o carimbo. Para essas áreas que elas são mais escuras, aqui ó, por exemplo, carimbo, e eu facilmente vou corrigindo. Seguro a tecla Alt em uma região e vou passando sobre as demais. Aqui sim, pincel de recuperação, porque ele vai conservando o contraste daquela região. Eu isolo o que seria a pele dele. Posso também fazer a seleção com a ferramenta laço, caso eu queira, daquela forma como eu expliquei para vocês. Mas o conceito ele sempre será o mesmo. Então vocês podem perceber como que eu consigo trabalhar muito bem com essa imagem utilizando essas simples ferramentas dentro do Photoshop. Então,
Então, meus pequenos gafanhotos digitais, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, mas antes de finalizarmos, vocês viram a importância disso daqui, não é mesmo? Vocês viram que dá pra vocês tirarem aquela rentinha extra no final do mês com esse conteúdo que eu acabei de passar pra vocês. Restauração de fotos antigas é um trabalho dentro do campo do design que ele é muito exigido aí no mercado. E também muitos outros conteúdos que eu tenho aqui no canal ensinando vocês a ganhar dinheiro com o design, com marketing digital e assim vai indo. Então, pessoal, acompanhem os vídeos que eu estou colocando aqui pra vocês. Não se esqueçam que todas essas imagens estão aí na descrição, então acompanhem o link que está na descrição. Eu também vou deixar para vocês na descrição desse vídeo, claro, um link para toda essa playlist do Mark Ilhados ensina para vocês aprenderem esses conteúdos maravilhosos dentro do Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere e também sobre marketing digital, sobre informática e muitos outros conteúdos que eu estou colocando aqui para vocês. Então não se esqueçam que todo sábado, 2 horas, temos vídeo novo aqui no canal e também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo, ativar o sininho. E pessoal, por que vocês devem fazer isso? Para que mais pessoas saibam desses conteúdos, eu consiga ajudar mais pessoas com os conteúdos que eu estou colocando aqui. Então, conto com a sua ajuda. Senta a porrada nesse like aí, vamos bater recorde de likes nesse vídeo. E também compartilhe com seus amigos, porque assim mais pessoas vão saber dos conteúdos e mais pessoas vão conseguir ganhar dinheiro com design. Calma, tem espaço para todo mundo no mercado. Então, pessoal, não se esqueçam também de me acompanhar lá nas redes sociais, tanto no Instagram, é só vocês acessarem lá @marquilhados_, mas de um modo mais simples, tá na descrição. Clica lá e me segue no Instagram. E também vocês podem receber e-books gratuitos, é só clicar no linkzinho que está lá na bio do Instagram. E nós temos também muitos conteúdos bacanas dentro do IGTV lá no Instagram. Também me acompanhe lá no Facebook, meus pequenos gafanhotos digitais, porque no Facebook também tem conteúdo bacana lá pra vocês. E claro, tá na descrição desse vídeo, é só você clicar lá para seguir a minha página. Então é isso, pessoal, fiquem com Deus e até mais.